O câncer é uma doença silenciosa que acomete pessoas vítimas da industrialização, sendo definida como uma enfermidade multicausal crônica, caracterizada pelo crescimento descontrolado das células, que resulta de alterações do código genético. De 5 a 10% das neoplasias, essas são resultados diretos da herança de genes relacionados ao câncer. E grande parte dos casos envolvem danos ao material genético de origem física, química ou até mesmo biológica, que vão se acumulando ao longo da vida. A sua prevenção, ela tem tomado uma dimensão importantíssima no campo da ciência, uma vez que o câncer tem sido apontado recentemente como a principal causa de morte no mundo. Isso mesmo. E o desenvolvimento de várias das formas mais comuns de câncer resulta de uma interação entre fatores endógenos e fatores ambientais. E dentre os fatores ambientais, o mais notável desses fatores é a alimentação. Acredita-se que cerca de 35% dos diversos tipos de cânceres ocorrem em razão de uma alimentação inadequada. E é possível identificar, por meio de estudos epidemiológicos, as associações relevantes entre alguns padrões alimentares observados em diferentes regiões do globo terrestre e a prevalência de câncer. Além da alimentação, outros fatores ambientais também estão relacionados com a oncogênese, como, por exemplo, o tabagismo, a obesidade, a inatividade física, a exposição a alguns tipos específicos de vírus, de bactérias, de parasitas, além do contato frequente com algumas substâncias carcinogênicas, como, por exemplo, produto do carvão, do amianto, que também merecem destaques. Agora, entre as mulheres, observa-se com maior frequência alguns tipos de cânceres, como, por exemplo, o câncer de mama, que é provocado pela multiplicação desenfreada de células mamárias, resultando num tumor com um alto poder de metástase. Isso mesmo. E tem como fator de risco, né, para o câncer de mama, a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, o abuso do consumo de bebidas alcoólicas, a menarca precoce, o não ter filhos ou até mesmo adiar a gestação para depois dos 30 anos de idade, a menopausa tardia, o tabagismo, o uso de contraceptivos orais. Mas a idade se destaca como o fator de risco mais importante. Por quê? Cerca de 4 em cada 5 mulheres com câncer de mama, essa doença vai ocorrer após os 50 anos de idade. Outro tipo de câncer encontrado também muito entre as mulheres é o do colo retal, que surge a partir de pólipos ou até mesmo lesões benignas na parede do intestino. E entre os principais fatores de risco para esse tipo de câncer, a gente pode citar o excesso de peso, alimentação não saudável e ter mais de 50 anos de idade, além do tabagismo e também a exposição à radiação ionizante, além do diagnóstico de doenças inflamatórias intestinais. Também destaca-se entre as mulheres o câncer de colo de útero, que é causado por uma infecção persistente por alguns tipos específicos de papilonavírus, como, por exemplo, o HPV. Também tem outros fatores de risco, como o tabagismo, atividade sexual precoce, múltiplos parceiros, o uso prolongado de anticoncepcionais orais. É uma doença de desenvolvimento lento e assintomática no estágio inicial. Portanto, a gente acabou de ver que os diversos fatores, né, de riscos para diferentes tipos de cânceres, em comum a gente tem tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, alimentação não saudável, a inatividade física. Daí, a prevenção do câncer é a mais importante. E essa vai a redução, né, desses fatores de risco, e a prevenção primária ela vai ter por objetivo impedir
que o câncer se desenvolva. Isso vai incluir evitar a exposição a fatores de risco do câncer e a adoção de um estilo de vida saudável. E já a prevenção secundária, ela prevê, né, a detecção precoce de doenças pré-malignas, como, por exemplo, uma lesão provocada pelo vírus HPV, ou a presença de pólipos na parede do intestino, e também o diagnóstico precoce de cânceres assintomáticos. E como dicas para a prevenção do câncer, eu poderia destacar evitar a exposição de alguns agentes cancerígenos, evitar comer carnes processadas, principalmente as carnes vermelhas, os embutidos, vacinar as meninas entre 9 e 14 anos contra o HPV e as mulheres entre 25 e 60 anos realizar o exame preventivo do câncer do colo do útero. Praticar atividade física, manter o seu peso corporal, fazer visitas regulares aos especialistas e ter principalmente uma alimentação saudável. E daí se destaca a importância do nutricionista. Portanto, o Think Mais, ele está oferecendo essa aula de nutrição e câncer a ser ministrada pela nutricionista Aline Pereira Pedrosa, que é especialista em nutrição oncológica, do curso de residência multiprofissional em oncologia do INCA, também é mestre em nutrição clínica e doutoranda em ciências nutricionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que essa aula vai fazer toda a diferença para os seus próximos atendimentos para esse grupo de pacientes. Então, vamos em frente. Aproveite bastante todo o conhecimento que será transmitido a partir de agora e faça diferença na sua prática clínica.